A dor da traição. É possível recomeçar? Hoje nós vamos falar sobre perdão, restauração e milagres reais que Deus faz em casamentos. Eu acredito nisso e é sobre esse assunto que nós vamos falar. Para você que não nos conhece, meu nome é Paulo Guedes, sou pastor da Igreja Amor pelas Vidas, casado com a mulher mais linda desse mundo, que está aqui ao meu lado. E eu sou Eliane Alvarenga, casada com Paulo, e hoje nós vamos falar sobre perdão dentro de um relacionamento, dentro do casamento. E nós convidamos você para ficar conosco. Muitos casais vivem essa dor e vivem em silêncio e porque não acreditam mais que há possibilidade de recomeçar depois de uma traição. E nós vamos mostrar para vocês, à luz da Bíblia, que é possível recomeçar e viver os melhores anos da vida de vocês, mesmo tendo passado esses períodos de dor, que é muito triste quando o casal passa por isso, por uma traição, de angústia, de dúvidas. Na verdade, é uma quebra de aliança. Eles acabam perdendo a confiança um no outro e começam a viver dias de dores, de luto. Mas dentro da palavra, da luz da Bíblia, nós vamos falar para você e provar para você que é possível recomeçar. Lá em João 8, capítulo 8, Do 1 versículo a 11. do 11, Isso. o texto nos diz sobre a mulher que ela foi pega no ato de adultério. E Deus, ele é tão misericordioso que naquela época a lei era que aquela mulher ela fosse apedrejada até a morte. Só que quando ela foi pega no ato de adultério, Jesus, com o seu infinito amor, ele olha para aquela mulher com um olhar de misericórdia e nos ensina o que é perdoar. Através do comportamento, do amor de Jesus, ele nos ensina o que é perdoar. E diante dessa situação, nós queremos falar para você sobre o sentido do perdão. O que é você recomeçar diante de uma situação tão difícil, tão dolorosa, que há a possibilidade de você recomeçar perdoando. Como que eu posso dizer, pastor Paulo? Olha, lembrando que naquela época, além da questão da lei, os homens cercaram aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Acredito eu que ela não foi trazida para o meio da praça de uma forma gentil, não. Ela foi trazida para o meio da praça de uma forma truculenta. Como ela foi pega no ato, acredito que ela estava despida. E os homens já a cercaram e tentaram indagar Jesus, tentando colocar dúvidas em Jesus sobre a questão do perdão, se ela merecia o perdão ou não, porque eles estavam embasados na lei. Jesus foi muito inteligente porque ele disse o seguinte: olha, se vocês não tiverem pecado, podem jogar pedra nela. O texto nos diz que todos largaram as pedras, começando pelos mais velhos, e foram embora. Por quê? Porque quanto mais velho, mais idade, mais pecado nós temos. Então, o texto em si está querendo dizer que todos nós estamos suscetíveis ao erro. Porém, todos nós temos o acesso ao perdão de Jesus. Seja no casamento, até fora do casamento, todos nós temos esse acesso. E dentro do seu casamento, você também tem o acesso de perdão de Jesus e também do seu cônjuge. Por quê? Nós temos que amar o que Deus ama. E o que Deus ama? Pessoas. Então, se você não consegue amar o seu cônjuge a ponto de perdoar, é natural que você não ame ninguém e também não ame a Deus. Então, Jesus viu o erro, mas ele viu além do erro. Ele viu a possibilidade de restauração daquela mulher. E foi justamente o que aconteceu. Todos foram embora, ela abriu os olhos, porque ela estava no chão prostrada, Jesus estava agachado, olhando para ela, e isso nos faz entender o seguinte: Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele desceu no nível da dor dela para entender a dor que ela está sentindo. Agora eu te faço uma pergunta. A dor é só para quem é traído? Não. Não. O traidor também sente dor. Também sente dor. Não é fácil quando alguém comete uma traição. Eu acredito que quando ela acaba de cometer o ato, bate o arrependimento. Ela sabia que ia morrer. Ela sabia que ia morrer. E nesse caso, não só no caso dessa mulher, mas no caso de traição dentro do casamento,
acredito que quando a pessoa cai em si, ela pensa, puxa vida, perdi minha família, perdi meu casamento, Distanciamento dos dos filhos. filhos, e agora meus filhos vão viver dentro de um outro lar, com uma outra pessoa. Bate realmente o Sim. arrependimento. E dentro dessa situação, você acredita ou não que a pessoa mereça o perdão? É. Na verdade, o perdão, ele é algo libertador. Por quê? Porque quando você pede perdão e aceita o perdão, aquilo que estava paralisando a sua vida, paralisando as suas atitudes de crescimento, isso é extraído. E você realmente volta. Agora, perdoar é fácil? Não. Pedir perdão é fácil? Também não. E cuidar de quem te feriu muito? Também não é fácil. Mas no dia de hoje nós estamos falando sobre você cuidar de quem te feriu muito. Olha o exemplo de Jesus. Jesus, ele nos perdoou e ele cuida de nós. E não é diferente você cuidar de alguém que te feriu muito. E quando nós decidimos perdoar alguém que nos feriu muito, automaticamente nós falamos de restauração. Restauração de casamento, restauração de famílias, restauração de ministérios. Olha, Paulo, pensa comigo. Quando uma família é destruída por conta de uma traição, automaticamente ela perde toda a estrutura. Sim. A estrutura não só familiar, mas uma estrutura também de construção de sonhos, construção de casa, de projetos. E quando isso é quebrado, é difícil, porque envolve não só o casal, mas os Sim. filhos. E quando nós falamos de reconstrução, de restauração, é difícil, mas não é impossível. É bem verdade que quando isso acontece, quem mais sofre dentro de um relacionamento são os filhos. E quando se fala de perdão, não se fala também de você esquecer, porque Sim. esquecer é É a amnésia, amnésia, né? é verdade. Mas sim um passo para a liberdade, de viver o novo. E quando você perdoa, é como se uma ferida fosse cicatrizada. A cicatriz continua lá, você não vai esquecer. Mas você toca na cicatriz e não vai sentir mais dor. E o perdão gera isso, gera cicatrização de sentimentos ruins. Então, quando você perdoa, não tem o porquê você continuar jogando na cara algo do passado. Você perdoou. Você não esqueceu, mas perdoou. Então a ferida se fechou, cicatrizou. Agora, com relação aos filhos, isso é muito importante. Por quê? Porque uma família desestruturada desestrutura o psicológico dos filhos. E os filhos vão ficar com dúvidas. Alguns filhos vão partir para o lado da mãe, outros filhos vão dar razão para o pai. E vai acontecer consequências muitas vezes irreparáveis. Então, acredito que o principal caminho para a restauração de um casamento é o perdão. O perdão, ele é libertador. O perdão, eu costumo dizer que é como se uma serpente te picasse e você continuasse com aquele veneno se matando. E o perdão, ele extrai o veneno de dentro de você e te leva a viver a plenitude que Deus tem preparado para as nossas famílias, né? A dor, ela é real. Não tem como passarmos por um processo de traição Sem sentir sem dor. sentir dor, né? E uma frase verdadeira é que o tempo cura tudo, porém, eu digo que o perdão, aliado à presença de Deus e aliado ao tempo, ele consegue curar uma ferida que no momento parece incurável. E a dor, ela também, é, é, ela não precisa, a dor momentânea, ela não pode influenciar ou decidir o futuro que você traçou para o seu casamento. A dor, ela não é eterna, ela é passageira. Então, talvez nesse momento vocês estejam vivendo esse momento de dor, onde vocês precisam de cura, onde vocês precisam de tratamento, de cuidado, para passar por este processo, para chegar no futuro onde vocês decidiram lá atrás.
É difícil quando nós estamos sentindo dores, pensar em algo bom. É muito Sim. difícil. Quando nós estamos com dor, nós não conseguimos pensar em nada que vai causar alívio, mas precisamos ter o pé no chão e pensar, não, calma, precisamos refletir, essa dor vai passar, nós traçamos um projeto de família, De vida, né? de vida, Sim. e essa dor ela não pode te paralisar. Você não pode definir aquilo para o seu casamento no momento de dor que você está vivendo. Nós, quando sentimos dor, o que nós fazemos? Procuramos um médico Ou um remédio. para que ele passe uma medicação para aliviar a dor. Exatamente. E essa questão da dor, da traição, nós temos que entender que o remédio é o perdão. Não tem como você ficar sentindo dor o resto da vida. Ou você decide perdoar, ou decide perdoar. Por quê? O casamento é projeto de Deus. Se é um projeto de Deus, mas você passou por um momento difícil, significa que nós somos seres humanos. O projeto é de Deus com os seres humanos. Então, os seres humanos estão suscetíveis ao erro. E como nós podemos perdoar? Se colocando no lugar do outro. O que o outro está sentindo, né? E o perdão, ele é uma decisão, é uma escolha que vai fazer um projeto não falir, não acabar, não paralisar. Não é porque você está sentindo essa dor, e essa dor ela é obrigatoriamente definitiva para o seu casamento. Não. Essa dor ela pode ser também um impulso para você viver algo muito melhor. Nós temos conhecimento de pessoas que aconteceram esta situação de traição e elas decidiram se perdoar e hoje vivem muito melhor do que antes da traição. Parece algo impossível, mas quando há o perdão e a presença de Deus no casamento, isso se torna possível. Então, para você que está assistindo este vídeo, entenda, é possível a restauração do casamento após a traição. Por quê? Perdoar é uma escolha. Verdade. Né? Perdoar é uma escolha. Eu escolho perdoar. Agora, o que nós temos que entender é que o perdão não é também instantâneo, é um processo. O perdão é um processo. Então, você escolhe perdoar e vai vivendo dia após dia, reconquistando a confiança da pessoa que está do seu lado. E reconquistar a confiança é mais difícil do que conquistar a confiança. Porque você, no meio do trajeto, você quebrou a confiança daquela pessoa. Nesse caso, é igual assim, ó, construir é muito mais fácil do que reconstruir. Isso. Eu vou dar um exemplo. Quando você compra um terreno, você faz uma construção de uma casa, é muito mais fácil, porque você começa ali do zero, você constrói a casa do jeito que você quer. Quando você já compra uma casa pronta, que você precisa reconstruir, ela é mais trabalhosa, é mais difícil, porque em alguns lugares ela vai estar quebrada, ou você vai quebrar para fazer uma reconstrução. Um casamento não é diferente. Quando vocês começam o casamento do zero, vocês fazem do jeito que vocês planejaram, é muito mais fácil. Agora, quando o casamento está ali consolidado e há uma traição e vocês precisam reconstruir, aí dá mais trabalho. Mas também não é impossível. Toda reconstrução, ela dá mais trabalho, ela requer mais tempo, mais detalhes, mas não é impossível. Talvez a reconstrução fique ali, como o Paulo mesmo disse, por trás da massa corrida, digamos assim, tem uma rachadura que você passou uma massa e ela foi coberta, mas a rachadura ficou ali. Só que com aquela massa, você vai ver, você vai saber que tem uma rachadura, mas você vai estar coberto, você não vai ficar, você não vai ver, não vai sentir, digamos, a dor, Sim. né? E com casamento não é diferente. Você quebrou o casamento, você quebrou a aliança, mas você decidiu reconstruir, recomeçar. Você sabe que ali tem uma rachadura, você vai lembrar, mas não vai sentir dor. Quando nós quebramos algo, normalmente ficam os entulhos. Exato. Então, o que acontece no processo do perdão? Você vai começar a remover os entulhos
tirar o que é ruim para fora do seu casamento, para que haja uma reconstrução, para que você entenda que aqueles erros cometidos no passado vão servir agora como experiências e lições para você melhorar o teu casamento. Então você vai descobrir o que ela não gosta, mas também vai descobrir o que ela gosta. E vai começar a reconstruir dia após dia. Então, para você deixar a casa perfeita, todos os dias, você vai ter que colocar um bloquinho novo. Um bloquinho em cima de outro bloquinho, até chegar no nível que vocês querem que aconteça isso. E quando você decide perdoar para recomeçar, é importante você ter consciência que você decidiu, então você não pode ficar falando para o seu cônjuge sobre aquele entulho. Ou seja, você decidiu tirar aquele entulho de dentro de casa. Aquele entulho vai sair da vida de vocês. Porque é ruim quando você tá com uma pessoa e ela te faz lembrar daquilo que fez mal para vocês. Então, assim, decidiu perdoar. Vamos recomeçar, aquele entulho saiu de dentro de casa. Ou seja, ele não está mais ali. Não tem que ser lembrado. Sim. Ou seja, quando você tenta trazer esse entulho para dentro de casa novamente, você traz aquelas dores novamente para dentro do casamento de vocês. Então, precisam fazer com que esses entulhos saiam e não volte para não causar dores, para não causar desconforto, e para que vocês vivam também a plenitude de Deus, para que vocês vivam o novo de Deus. Né? E viver o novo de Deus é vocês colocarem para fora, deixarem para trás tudo aquilo que fez mal um dia. Olha que interessante, a mente do ser humano, ela trabalha sobre forte impacto emocional. Como assim? Quando você relembra algo que te fez sofrer, ou também te fez se alegrar, ela não sabe definir entre passado e presente. Ela vai sentir aquilo. Então, se você sofreu uma dor terrível da traição, e aquilo sempre é relembrado, a dor volta junto. Exato. Então, o cérebro vai entender que você está sofrendo aquilo de novo. E aí vai acontecer do quê? O seu corpo, a sua mente vai querer bloquear aquela dor. E aí vai sofrer o quê? Vai querer repelir a pessoa que te trai. Então, evite relembrar e trazer os entulhos de volta para dentro da construção que é o seu casamento. Se você está gostando desse conteúdo, siga a nossa página e compartilhe o máximo de pessoas que você puder esse vídeo. Eu sou o pastor Paulo Guedes, ela é a pastora Eliene, nós somos pastores há 10 anos e somos casados há 14 anos. Nos ajude, compartilhe e vai ser bênção para mais pessoas. Dando continuidade ao assunto, muitas vezes nós pensamos em desistir, justamente pelo medo, vergonha de pedir perdão. Principalmente o homem. O homem, ele tem esse problema de ser turrão, de não querer expressar os seus sentimentos, mas é justamente aí que o homem tem que entender que se ele quer o perdão, ele precisa ter acesso e mostrar o que ele está sentindo. O diálogo transparente é tudo, né? Você sentar para conversar, para falar. Na verdade, já é muito difícil falar sobre isso entre o casal, mas o apoio espiritual também conta muito. Peça ajuda pastoral, terapia ajuda também. Decisão de reconstrução em conjunto, isso é fundamental. Não importa de onde veio a traição, se foi do lado do esposo ou da mulher, decidam em conjunto para fazer uma terapia. Aconselhamento pastoral, psicológico. Exatamente. É muito interessante. A decisão conjunta de reconstrução, de reconstruir, é muito importante. Lembrando que se vocês tiverem filhos, principalmente, a importância dos filhos de vocês no casamento é algo assim fundamental, né? Eu sei que a jornada de casados não é nada fácil, mas eu costumo falar que é muito prazeroso ser casado. O casamento é algo assim muito grandioso. Eu falo nas ministrações de casais e é verdade o que eu falo.
Eu falo que para Jesus sempre, Senhor, não leva o Paulo antes de mim, porque eu não sei o que seria da minha vida sem o Paulo. É algo que realmente, para mim, para mim é muito difícil pensar, viver os dias sem o Paulo. É muito difícil. E casamento é como um jogo de cintura. Sim. Você tem que abrir mão da sua razão pela paz, mas é algo tão prazeroso você saber que você vai trabalhar o dia inteiro. E você vai chegar em casa, você tem um companheiro, você tem um amigo para contar o seu dia, para contar com ele também, para dividir. Tudo, né? Tudo. Dividir tudo, os dias bons, os dias maus. Eu costumo dizer que casamento é como as 4 estações do ano. Nós vivemos as 4 estações do ano: outono, inverno, Verão. primavera, verão. E tudo passa. Os dias de inverno tem dias que são muito frios, são dias bem difíceis. As árvores secam. Secam, as folhas caem, mas se vocês estiverem juntinhos ali, são os dias difíceis que vão passar e vai chegar a primavera, né? Onde tudo vai começar a florescer, vão chegar os dias quentes, que são os dias de verão, mas o importante é você ter alguém do seu lado para compartilhar todas as estações. Sim. E nós tivemos experiências assim, né? Muitas experiências. Eu tive uma experiência, uma delas, né, com a minha esposa, quando ela perdeu a sua mãe, Deus a levou, e ela entrou num período quase depressivo, ela fez um voto com Deus, raspou a cabeça, ganhou peso, e ela estava se sentindo feia, né? E ela é linda, não tem como ela se sentir feia. Mas foi um período de compreensão, um período de resiliência, que nós entendemos que era justamente nesse momento que nós tínhamos que estar muito mais juntos, muito mais atrelados, e eu tinha que compreender o que ela estava passando para ajudá-la neste momento muito difícil. Mas, para a gente entender a questão do perdão, e voltando a este assunto, que é o assunto deste vídeo, o perdão ele é um cultivo diário. É um cultivo diário. Nós falamos sobre o exemplo do entulho, então cada dia você vai tirando um pouco daquele entulho e, ao mesmo tempo, reconstruindo a relação ao ponto de chegar a um momento do casamento que vai ser praticamente zero os resquícios daquele sofrimento que vocês atravessaram juntos. Então, o meu conselho para você invista no teu casamento, reconstrua a partir dessa traição, e existe grande possibilidade de vocês viverem o melhor de Deus, mesmo nessa transição de momentos de dor, perdão, decisão, superação e reconstrução. Você que está assistindo esse vídeo, entenda que mais tarde teremos outros vídeos para falar sobre outros temas, né? Verdade. Então nós vamos, a partir deste vídeo aqui, construir outros temas. E você que quer sugerir, comente aqui embaixo a sugestão também para o próximo tema. E se essa live, aliás, se esse vídeo falou com você, siga o nosso canal, encaminhe para alguém, compartilhe com o máximo de pessoas. Nós temos na nossa igreja um grupo de casais também. Se você precisar de aconselhamento, precisar de terapia de casais, nós estamos disponíveis. Me chama no direct para que nós possamos interagir com vocês e encaminhar vocês para este grupo de casais para auxiliar você na sua jornada neste casamento, que é algo maravilhoso de se viver, né? Como nós costumamos dizer, porque é verdade, a traição ela não é o fim do seu casamento. Na verdade, se você se permitir, ela é o recomeço de tudo aquilo que vocês precisam viver. Dói, né? Recomeçar é difícil, restaurar não é fácil, mas quando nós abrimos o coração para perdoar, nós focamos numa restauração, a cura,
a transformação, é, a um recomeço diferente de tudo que vocês precisam viver. É algo que é transformador, né, amor? Nós costumamos falar nas ministrações para casais que perdoar é realmente recomeçar. Sim. Né? Pode falar. E o recomeço, ele é uma decisão. Ele é uma decisão. Então, quando você libera o perdão, as coisas boas do casamento começam a retornar para dentro da casa de vocês. Vocês vão fazer mais questão de estar juntos, porque quando há o rompimento, há o distanciamento. Exato. E aí, às vezes, o marido acaba o expediente de trabalho, o clima está tão pesado que ele prolonga o período que ele fica fora de casa, porque ele não tem coragem de olhar nos olhos e pedir perdão. A traição, não que justifique, Sim. né, a traição, mas por que chegou a esse ponto da traição? De repente você esfriou no relacionamento, abriu brecha de uma forma que deixasse A a desejar. desejar. Procure focar no que aconteceu para que não aconteça novamente. Costumes diários Às vezes a parte são sexual importantes, também. exato. Porque às vezes a rotina é tão massacrante que o casal começa a se distanciar sem perceber, e aí entra essa questão da ausência do sexo no casamento, e aí abre um precedente para uma terceira pessoa entrar. E então, antes que aconteça a traição, tem que existir a manutenção. A manutenção do casamento, ela é primordial. Eu costumo comparar o casamento com um carro. Você compra um carro novo, o carro vai andar bastante tempo sem precisar fazer nenhum tipo de manutenção. Mas vai chegar um período que o carro vai pedir troca de óleo, reposição de peças. E o casamento é a mesma coisa. Tem que haver manutenção. Tem que haver um eu te amo. Tem que haver um momento a sós do casal, mesmo que tenha filhos. Deixe os filhos com uma sogra, com um sogro, com um amigo, com uma rede de apoio e saia só você e o seu cônjuge. Você vai ver que isso é uma manutenção maravilhosa. Leve para jantar, leve para passar uma noite fora. Eu normalmente faço isso com a minha esposa. Pego ela. Se não tem dinheiro, leva para tomar uma casquinha, senta no banco da praça, conversa, faça alguma coisa. Por quê? Eu costumo dizer que a comida, ou sorvete, ou lanche, é só uma desculpa para você estar junto com quem você ama e ter um tempo de diálogo, um tempo de carinho, um tempo de estarem a sós e poder falar sobre qualquer assunto sem serem interrompidos por qualquer outra pessoa, inclusive pelos filhos. E por que na maioria das situações acontece traições? Se acontece traição no relacionamento, é porque está faltando alguma coisa. Está faltando diálogo, está faltando carinho, está faltando elogios, está faltando você falar para a pessoa eu te amo. Porque assim, no começo do casamento, do relacionamento, nós falamos com muita frequência, eu te amo. Você tá linda. Isso. E por que o tempo vai passando e nós deixamos de praticar isso? É errado. Abrir a porta do carro. Meu marido abre a porta do carro. Eu abro a porta. Até hoje. Até hoje eu abro a porta do carro para ela. Isso é verdade. Parece uma coisa simples, mas a mulher se sente honrada, exato, se sente lisonjeada. Até hoje ele manda bilhetinho, coloca bilhetinho dentro da Bíblia, manda mensagens. Isso é importante. Por que quando chega a traição dentro de um relacionamento, os dois ficam feridos? Não só quem foi traído, mas também quem traiu. Quem traiu sofre muito também. Por quê? Como eu falei ali atrás, a pessoa que traiu, a ficha dela cai e ela sofre muito. Porque ela pensa, batalhei tanto para reconstruir algo com a minha companheira ou com o meu companheiro e eu joguei tudo por água abaixo. Então não deixe o seu casamento cair numa rotina, o seu relacionamento cair numa rotina diária, onde vocês lá na frente possam se arrepender. Onde talvez chegue num cenário de traição. Mas se por acaso chegou, não se sinta como se fosse o fim. Né? Eu costumo dizer que o homem, ele coloca um ponto final, mas Deus, ele acrescenta uma vírgula e continua a história. Então, assim, dentro do que nós falamos hoje sobre
a traição, sobre o perdoar ou pedir perdão para recomeçar, é muito importante para que você tenha um casamento saudável. Se por acaso você está dentro dessa situação, você traiu e não sabe como fazer, primeiro passo, traga Jesus para o seu casamento. Ele é o maior exemplo de perdão para as nossas vidas. Como aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Ele ensinou o que é perdoar. Você trazendo Jesus para dentro, você vai trazer mudança para dentro da sua casa. Perdoou ou pediu perdão? Procure pessoas de sua confiança, pastores, para te aconselhar. Referências, isso. Para te aconselhar, para te ajudar. Façam terapia de casais juntos, isso também é muito importante. E o mais importante dentro de um relacionamento também é vocês serem amigos. Não ter segredos um com o outro. Isso é muito importante. Uma frase que eu sempre costumo dizer, que o segredo para um casamento feliz é não ter segredos. É simples. Simplesmente. O meu celular, por exemplo, ela tem a senha do meu celular, ela tem acesso às minhas redes sociais. Por quê? Porque eu não tenho nada a esconder dela. E isso é apenas um dos exemplos. Ela sabe quanto tem na minha conta, ela sabe tudo sobre mim. Então, quando o casal não tem segredos um com o outro, a vida se torna mais leve. Então, se você ainda não passou, e eu creio que não vai passar por um processo de traição, o segredo é a prevenção. Mas se você passou, ainda tem solução, que é o perdão. O perdão, ele é a chave para um recomeço. E eu quero, juntamente com a minha esposa, orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família, para que Deus entre com cura, com restauração, e vocês possam viver um recomeço e, a partir daqui, viver uma história linda de amor em que Deus esteja entrelaçado com vocês. Vamos orar juntos? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos neste vídeo e nós queremos orar por todas as famílias que estão nos assistindo neste momento. Que a tua presença vá ao encontro deles e que eles possam entender, Senhor, que o perdão é algo celestial, que o nosso Pai Celestial nos ensinou através da pessoa de Cristo, vindo aqui, morrendo, ressuscitando, para que nós tivéssemos acesso ao teu perdão. Que eles possam aprender a perdoar, que eles possam aprender a pedir perdão e recomeçarem da forma correta, reconstruindo a vida de casado, que é uma vida plena, uma vida feliz, uma vida em abundância em ti, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, você não está sozinho, não está sozinha, o seu casamento não está perdido. Deus ainda tem solução para a sua vida. Deus abençoe. Tchau, tchau.